Olá pessoal, este aqui é mais um episódio do podcast do Música Pra Ver. E se você chegou aqui pela primeira vez, deixa eu te contar o que está acontecendo. Esse não é um podcast como a maioria. O que você vai ouvir a partir de agora é uma coleção de matérias sobre um mesmo tema, e a soma desses tantos pontos de vista diferentes vão nos dar uma melhor perspectiva sobre o assunto da vez, que é discografias. E antes da primeira matéria, eu vou te dizer que tudo que for dito aqui, cada artista, cada novidade, vai estar listadinho na página deste episódio do musicapavê.com. É só entrar na aba podcast que você encontra todas essas informações lá. O primeiro papo do dia é com Lucas Vasconcelos, que lançará nesta sexta, 9 de abril, o seu álbum Teoria da Terra Plena, que ele chama de um retorno à sua forma, depois de excursionar por anos como guitarrista da banda Legião Urbana. O disco traz parcerias com gente como Philippe Long e a Letícia Letrux, com quem ele por anos trabalhou na banda Letusse. Lucas, pro disco novo eu achei muito interessante a proposta de poder retornar ao orgânico. Conta um pouco pra gente sobre essa volta. Meu disco anterior de estúdio, que foi o Adotar Cachorros, foi um disco que eu estava em plena imersão metropolitana, assim, tendo as relações com a estrada e com a cidade, com as cidades do Brasil, e estava muito imerso na música eletrônica, eu acho. Eu estava gostando de ser um experimentalista dos eletrônicos. E isso me preenchia muito, me conectava muito com o lugar que eu estava vivendo, eu acho. Quando eu vim para cá, em 2017, que eu vim aqui para Pedro do Rio, eu senti que a minha vida tinha mudado, sabe? Eu senti que a minha forma de enxergar as artes, os meus instrumentos, isso mudou de alguma maneira. Eu sempre me conectei com os lugares onde eu estava para fazer as músicas que eu fazia. E aqui eu saquei perfeitamente que a minha vida é sem clique, sabe? Quem é músico sabe de como é que grava com o clique certinho, sabe? Eu saquei que aqui foi a hora de fazer essa descompressão. E aí as músicas começaram a nascer dessa forma. Eu não via por que sujar esses arranjos com algumas interferências eletrônicas ou coisas que não estavam aqui no meu radar, sabe? Não estão ainda. Interessante. Você citou o Adotar Cachorros. Quando você olha para sua obra como um todo, você vê, tem o Falo de Coração, tem o Adotar Cachorros. Como que você avalia cada disco enquanto obra de fato, assim? A impressão que eu tenho é que você trabalha cada um deles de fato como se fosse um livro ou um filme, uma peça de teatro, né? Cada um é uma edição individual. Exatamente. Não consigo, nunca consegui, e não sei se vai chegar essa hora, de pensar que eu tenho um estilo específico. A minha música tem um viés específico ou um mercado específico. Eu lembro que o Falo de Coração foi um disco sobre o passado e o Adotar Cachorros um disco sobre o futuro. Só que sob um viés muito, muito ansioso, sabe? Dos dois sentidos. O Falo de Coração é um disco ansioso sobre o passado, sabe? Sobre tudo que aconteceu e as coisas que aconteceram e a música tudo que tinha acontecido até ali para aquele disco acontecer, da minha vida inteira, as parcerias de trabalho que eu tive durante as bandas no Rio, durante as produções do Rio de Janeiro. Um disco, de alguma maneira, que tem um sofrimento qualquer ali que é melancólico do passado. Quando veio o Adotar Cachorros, eu acho que a linguagem musical mesmo dele me levou para o futuro, porque eu acho que era uma época de composição que eu estava muito ansioso sobre o que poderia ser o futuro, o Brasil, a minha própria vida, e eu não sabia bem. E eu estava com muita raiva. E isso foi motivador para fazer esse disco. Quando eu cheguei agora nesse lugar e comecei a compor para esse disco, para a Teoria da Terra Plena, eu saquei que eu não estava mais nem no passado nem no futuro. Finalmente, eu estava no meu eixo temporal. Talvez seja a maturidade de já ter a idade que eu tenho, talvez seja os ares do campo e a calmaria metropolitana que é muito melhor, muito mais simples, muito mais silenciosa. E isso me trouxe para o presente. A minha análise é essa. Eu já fiz discos, conforme você disse, como se fossem romances, como se fossem histórias e livros, que eu não vou fazer um igual depois. Mas eu tenho certeza que esses outros tratavam de tempos onde eu não estava ali. Eu estava panorâmico, vislumbrando. Ora o passado, ora o futuro. Agora me sinto mais aqui. Isso é muito legal, porque o que eu ouvi na sua resposta, no seu relato, é essa linearidade de você fazer um, fazer outro, e no terceiro, você não apenas produzir um disco, mas você olhar para o que você já fez
E aí decidiu o que fazer, né? Totalmente, totalmente. Não predestinando isso, mas acontece de fato, sabe? Acontece de fato. Você vai sempre fazer disco de muitas pessoas. No meu caso, eu sou um produtor de música, então eu faço discos, eu faço colaborações. Eu estou sempre olhando para que lugar a pessoa que está produzindo o disco comigo está olhando. Só que chega a hora de eu olhar para onde eu mesmo estou olhando. E nem sempre isso é fácil. É igual quando você fazia uma redação no colégio e sua professora falava: o tema de hoje é desmatamento no Pantanal. E aí você tinha um escopo todo certinho para desenvolver seus histórias ali. Quando a redação era tema livre, você tinha que olhar para dentro de você. E fazer um disco de autor é isso. Sobretudo para quem trabalha com outras músicas de outras pessoas, que não está só o tempo todo compondo para si mesmo, é um exercício de presencialidade mesmo, de olhar para você por dentro e tentar contar uma nova história mesmo. Eu tenho muito orgulho desses discos que eu fiz, são discos que eu gravei muito na raça ao longo de muito tempo, sentindo coisas super profundas na época, e eu não queria que fosse diferente dessa vez, sabe? Eu estou imerso em sentimentos muito lindos aqui, muito profundos, ao mesmo tempo muito anestésicos também, e isso acaba vindo, vai ter que vir. É assim que se faz um disco de autor, olhando o próprio tempo, talvez. E você citou projetos anteriores, e eu fico pensando, como que é para você trabalhar a sua obra autoral depois de Letusse, depois de Binário, você agora trabalhar Lucas Vasconcelos? Os discos da Coletus foram essenciais, cara. São obras que eu tenho muito orgulho também. A gente estava aprendendo a fazer as coisas e super empolgado e fazendo as coisas enquanto aprende de um jeito que só os jovens conseguem fazer, que é achando que sabe tudo. Isso é muito arrogante e maravilhoso e é um traço bonito do poder da juventude, de você não precisar de estar tudo arrumado para você resolver, sabe? Você vai lá e faz, sabe? Você tem as músicas, você faz. Você tem amor, você faz. Você tem desejo, você tem plano, faz. E isso os discos da Letusse me ensinaram muito, sabe? Que você precisa estar com vontade de fazer um disco e fazendo música. Se estiver compondo e com vontade, seu disco sai. E a galera abraça. E a Letícia é maravilhosa de trabalhar, e os músicos eram incríveis, eram pessoas familiares para mim, pra caramba, e são até hoje todos, e a Letícia mais ainda. E quando acabou essa sequência de discos da Letícia, os 3 que a gente lançou oficialmente, e eu pude trabalhar um pouco mais esse jogo, mais pessoal, eu acho que foi um misto de finalmente eu ter um estúdio e da minha banda com a Letícia ter meio acabado, e tava meio em suspenso, fazendo um último disco que para mim é o melhor disco da gente, o Estilhaça, mas que já estava complicado de trabalhar, eu estava viajando muito, e a gente meio deu uma desconectada como projeto no sentido de um lançamento, da coisa prática de um lançamento, e o disco não conseguiu rodar tanto. E eu acho que foi um disparado o nosso melhor disco, e eu tenho pena disso, assim, desse trabalho meio mal ajambrado de lançamento, não só culpa nossa, culpa de todo mundo que estava lá naquele momento, daquele tempo, não sei. Zeitgeist, não sei. Mas eu, quando comecei a olhar para os meus discos solo e começar a tentar produzir eu mesmo, eu saquei que isso veio junto com essa possibilidade boa de ter um estúdio em casa, de ter finalmente meus instrumentos coordenados, maneiros, de estar produzindo mais disco, então estava ganhando mais dinheiro para comprar os equipamentos, para ter as coisas em casa. Perdi o medo de gravar em casa, sabe? Que é uma coisa que muita gente te bota medo. Fala, não vai dar. Não, cuidado, microfone assim não existe. Tudo existe. Vai lá e faz, não fica com medo de fazer. E aí eu perdi esse medo, colei com pessoas que deram essa força para mim, essas histórias de gravações domésticas maravilhosas. E foi isso, cara. Tive mais coragem de produzir sozinho. Oi, gente, estou aqui de novo para conversar um pouco sobre o tema de hoje. Hoje o tema é discografias e, como sempre, eu levei, lógico, para o pessoal e acabei pensando que artista ou banda que a discografia vem caminhando comigo faz um tempo. E eu acabei só pensando em um nome, que foi Hayley Williams.
Ela é a vocalista da banda Paramore, e é uma banda que eu acompanho desde o primeiro álbum, e eu acho muito incrível como todos os CDs deles, assim, eu sei todas as músicas de cor. Eu tinha o CD, eu ainda tenho o CD físico deles, de alguns, não todos. E como eles me acompanharam durante, assim, toda a minha adolescência até virar adulta. E especialmente After Laughter, que foi o último álbum que eles lançaram, me carregou muito, numa época muito difícil da minha vida. E eu tenho a mania de ouvir o CD completo. Eu ouço da primeira faixa à última e vou escolhendo minhas favoritas, e minhas favoritas sempre mudam, dependendo de o que eu tô passando na época. E aí acabou que a Hayley lançou, do nada, um CD solo, que se chama Petals for Armor, que foi na pandemia, foi durante a pandemia. E assim, me carregou também. Foi assim, foi meu armor mesmo, né? Minha armadura. Sinto que todas as palavras que ela cantava em todas as músicas me representavam. E aí, esse ano, ela lançou Flowers for Vases, Descanso. E eu ainda tô no processo de ouvir, assim. Eu sou uma pessoa que demora muito para ouvir um CD inteiro. E ainda tô acompanhando. Mas ela foi ela, ou Paramore, foi uma discografia que eu pensei que vem me acompanhando desde o começo, assim. E aí eu queria perguntar para o William se ele tem uma discografia que ele acompanha desde sempre ou recentemente, que tem algum significado para ele, que os álbuns meio que conversam entre si, talvez não literalmente, mas para ele, né, para o pessoal, se ele tem alguma que ele acompanha. E aí, Carol, primeiro que eu acho muito massa essa sua história, né, com a Hayley. É muito legal de saber. Para mim, puxando assim pro lado bem pessoal de gosto, assim, eu acho que o Arctic Monkeys é uma banda que é uma das minhas favoritas, assim, então acho que é algo que eu escuto desde o primeiro CD mesmo, desde o primeiro álbum, CD não, né? CD a gente já passou dessa fase de CD. Sim. Desde o primeiro álbum até o último, assim, e eu gosto muito como eles mudaram mesmo a partir do momento que eles foram amadurecendo, envelhecendo, né? Os dois primeiros discos é aquela coisa muito mais frenética, né? Aquela coisa meio... me remete muito aquelas baladinhas da Augusta, sabe? Não sei se você Sim. frequentava, mas me remete muito a isso. Frequentava. E aí depois, com o tempo, o Humbug, o terceiro disco, já é mais pesado, tem uma influência do Josh, né, do Queens, que produziu o álbum, até chegar no AM, que meio que definiu a cara deles para o grande público. Mas eu acho muito legal que depois do AM, eles demoraram uns 4 ou 5 anos para lançar um álbum novo e vieram com algo totalmente diferente do que a galera imaginava, né? Sim. Então, eu gosto muito disso, de ver como as bandas elas vão repensando os caminhos que elas vão tomar de um álbum para o outro, né? Sim, levando pro Paramore de novo, é que isso que você falou é muito massa mesmo, de como você vê de um álbum, especialmente uma banda que tem muito álbum, né, como Arctic Monkeys ou Paramore, você vê a evolução mesmo, quanto eles vão mudando, mas ao mesmo tempo ficando os mesmos, assim, eu vejo isso muito com Paramore, inclusive a Hayley começou a carreira com 16, 17 anos, então você vê um amadurecimento e uma coisa um pouco assim... Eles não gostam mais de tocar aquela música que eles tocavam no primeiro CD, entendeu? Eles querem After Laughter, é completamente diferente do primeiro álbum do Paramore, entendeu? Até os membros eram diferentes. Então é muito massa isso que você trouxe mesmo, essa coisa de ver uma evolução positiva da banda e continuar achando legal as músicas. Não é que você vai abandonar o Arctic Monkeys ou sei lá porque mudou o som, sabe? Tem gente que faz isso, mas quem curte mesmo fala, não, tira alguma coisa daquele som. Sim, uma das coisas que eu mais gosto também é ver como a banda, sei lá, toca uma música de 10 anos atrás, assim, que às vezes essa música no ao vivo, né, ela acaba mudando um pouquinho e tendo uma cara das coisas mais recentes, né, de novas influências do
do que era há 10 anos atrás, né? Eu acho isso muito legal. Puxando um gancho com o episódio passado que foi sobre playlists, como que você ouve álbuns hoje em dia? Tipo, você pega no Spotify ou Deezer, onde você ouve, e ouve da primeira música até a última, ou você tende a ir pela playlist do artista, sabe? Você não clica no álbum em si. Como que você ouve um álbum Sim, novo, por exemplo? eu acho que eu sou uma pessoa mais de discos do que de playlist. Eu sempre, a primeira audição eu sempre tento fazer de cabo a rabo, assim mesmo. Seja uma banda que eu já conheço, já goste, que está lançando algo novo, ou seja algum artista que eu esteja conhecendo, assim, no momento. Eu acho que o disco é sempre a melhor forma de conhecer o que o artista está falando naquele momento, né? Sim. Mas é inevitável quando a partir do momento que você vai escutando, você ter suas preferidas e às vezes acaba pulando uma, pulando outra, Sim. né? Mas eu sempre tento, pelo menos essa primeira audição, assim, escutar tudo. E aí, às vezes, eu vou vendo, putz, não me desceu de primeira, mas eu vou tentar dar mais uma chance. Ou gostei demais e fica no repeat, assim, sei lá, durante uma semana inteira tocando só aquilo. E você? Sim. Então, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho a tendência a, assim, saiu o álbum, eu tenho a tendência a ouvir, tipo, sei lá, nem um minuto de cada música, tipo, eu vou passando, sabe? Porque eu quero ver Sei. como que a música começa. Aí eu vou indo, Uhum. tipo, speedrun ouvindo o CD, tipo, uma por uma, e aí eu volto e ouço uma por uma com calma, e é o que você disse, sempre as minhas favoritas mudam. Teve álbuns que eu ouço que eu tenho as minhas 3 favoritas, aí do nada cai uma que eu não ouvia tanto, e eu falo, cara, como que essa não era a minha favorita? Sim. Eu passei reto, o meu speedrun eu passei muito rápido, o que aconteceu? Então eu tenho a tendência a abrir o álbum inteiro, eu não tenho a tendência a ficar pulando de um álbum pro outro, nem nada, eu foco só nele, e assim, eu ouço aquele álbum até cansar. Petals for Armor, for Vases, tá sendo assim. No ano passado, as minhas músicas mais ouvidas no final do ano, todas eram da Hailey, sabe? Porque eu fiquei Uhum. ouvindo o álbum no repeat, sem parar. E também tem essa tendência. Mas, e eu tava pensando aqui, tem alguma banda que você conheceu recentemente, que tenha lançado, sei lá, 1 ou 2 álbuns e que você acha que pode ter uma carreira legal, uma discografia legal, se a gente pensar daqui a 5 ou 10 anos? Acho que 10 até, né? Porque geralmente os artistas estão demorando para lançar um álbum com o Sim, outro, né? é. Então, pra ser honesta, faz muito tempo que eu não ouço bandas novas. Mas eu consigo pensar em artistas que assim, eles não são novos, mas eles estão começando uma coisa nova, não sei se faz sentido. Então, Sim. eu penso que a Miley Cyrus é uma pessoa que tá se encontrando muito agora, Uhum. e eu tô curiosa para saber para que direção a carreira dela vai, porque eu acho que ela tá mais uma vibe rock, eu tô curiosa para saber como que vai ser isso, porque se você pega a discografia dela agora tá muito interessante. Do Sim. começo até agora é uma evolução doideira. A MC Tá é uma pessoa que é um álbum que, assim, também ouvi até. Eu ainda aguento. Eu falo até não aguentar mais, eu ainda aguento. Porque é um álbum que eu ouço muito e eu acho que ela tá pra lançar, né? Um álbum novo, ou tá gravando, se não me engano. E tô ansiosa pra saber o que ela tem pra frente também. E o Harry Styles também é uma pessoa que, assim, tô muito ansiosa pra ver o que ele faz em 10 anos. Sim, sim. Como que vai ser a evolução dele. Eu E acho você? que essas duas palavras que você usou, ansiosa e curiosa, me definem muito assim também, porque eu fico muito curioso, por exemplo, o Black Pumas, que a gente já até comentou em outro papo aqui desse, Uhum. foi uma das bandas e discos que eu mais escutei ano passado também. E é algo que eu escuto de fato sem pular faixa, assim. E eu estou Uhum. muito curioso para saber, para escutar uma coisa nova deles, assim, meio que eu já escutei tudo que eu queria escutar deles, né? O álbum que eles têm, versões ao vivo, etc. Mas chegou numa fase assim que eu queria aquela coisa inédita. Sim. Então, muito curioso para saber o que eles vão tomar, assim.
O Harry Styles, eu concordo muito com você. Eu gosto Uhum, muito dos 2 discos dele e eu acho que uhum, ele vai fazer coisas muito bacanas ainda nessa próxima década, também. assim. Uhum, E eu estou muito curioso de algumas bandas nacionais também, principalmente a Maglore. uhum. Uma banda que eu acompanho sempre, que eu acho que tem uma discografia super interessante, assim, e que eu tô curioso para saber o que eles vão lançar. O Far From Alaska, que é uma banda que já Sim. deu pintas de que vai lançar algo novo, assim, queria muito ouvir o que eles estão fazendo. Uhum. Essa curiosidade e ansiedade me definem também. The Dance Between Extremes é o segundo álbum da banda Eagle Kill Talent, um dos mais fortes nomes do rock brasileiro, tendo já excursionado com gente do naipe de Metallica e System of a Down. Esse novo disco foi lançado em 3 partes, e suas gravações aconteceram no estúdio 606 em Los Angeles, de propriedade de uma tal banda chamada Foo Fighters. Já ouviu falar? Theo Vanderloo, baixista e guitarrista do grupo, falou ao Música Pra Ver sobre esse lançamento. Então, conta pra gente, como que é chegar ao segundo álbum? Qual é a principal diferença, ou quais são as principais diferenças de gravar um primeiro e um segundo? Cara, eu acho que, assim, principalmente, né, o que eu senti é a gente já tá mais, talvez, estabelecido como banda, mas para nós mesmos, entendeu? Na dinâmica, tipo assim, a gente já entra depois quando a gente entra em estúdio, né, depois de já ter gravado um disco que o primeiro, né, que é um disco que a gente gosta muito também, tem o maior orgulho do primeiro disco, ter feito turnê aí, tocado em vários lugares do mundo com esse primeiro disco, voltar para o estúdio depois de ter vivido isso tudo, para fazer gravar outro disco, eu acho que tem uma unidade mais estabelecida enquanto banda, sabe? Assim, uma coisa de... Parece que o bicho já tem um pouco mais de forma, sabe? Eu costumo dizer que uma banda cara, são 5 caras que vão moldando um animal, né? E aí acho que esse animal já tem uma forma mais definida, né? Então a gente acaba indo talvez com uma segurança nesse sentido, né? De que a gente conhece o bicho já. Total, faz completo sentido. E conta aí, como é que foi montar esse repertório? E como é que foi esse bicho, esses 5 caras juntos, sabendo o que queriam dizer neste momento? Cara, então, as composições elas vieram durante... A maior parte veio durante a turnê do primeiro disco, né? Tem música aí nesse disco que a gente, antes de lançar o primeiro, já tinha. Eu lembro que tem uma música que chama Starving Drones, que é até uma música bem, bem pesada do disco, bem agressiva, que a gente compôs ela quando a gente tinha acabado de gravar o primeiro disco, assim, tipo... Assim, eu acho até que a gente já tinha começado uns riffs, assim, antes de gravar o primeiro disco. Então, assim, algumas músicas já são bem antigas, mas a maioria a gente escreveu durante a turnê do primeiro disco, né? O que é legal, é um momento legal de compor, né? Porque você já começa a testar umas músicas na estrada, né? Tipo, passagem de som, aí em day off pega uma guitarra e começa a trabalhar, e aí já começa aí dando aquela vontade de gravar, né? Então muitas músicas vieram assim. Cara, então assim, na realidade, a gente tem um processo criativo muito orgânico, né? Tanto na parte instrumental quanto de letra, assim. A gente deixa muito fluir. A sensação que dá é quase que... Eu sei que isso pode soar até meio batido, mas a sensação que dá é quase que você só é uma ferramenta para aquela música acontecer, entendeu? Assim, o nosso sentimento é muito esse. Então, a gente não pensa muito focado, o que a gente vai... Esse disco a gente vai falar disso. Não. Conforme as músicas vão vindo, elas vão tomando uma cara, uma forma, e é até muito interessante, cara, porque já aconteceu várias vezes, assim, do Jonathan... Quando a gente está compondo, a gente está fazendo um instrumental, e aí o Jonathan pega o microfone e começa a balbuciar, cantarolar o que ele pensa na melodia de voz. E aí já aconteceu algumas vezes dele fazer isso e eu virar para ele e falei, puta, legal essa frase que você cantou. Aí ele fala, mas que frase que eu cantei? Aí eu falo, ele fala assim, não, mas eu não cantei essa frase, eu só fiz, você que ouviu essa frase. E aí aquela frase acaba virando a frase, entendeu? Então, assim, aí quem que fez isso? É até uma coisa, quem que compôs aquela frase? Tipo, se ele cantarolou qualquer coisa, eu ouvi algo que ele não cantou, eu não tenho a sensação de criador daquela frase, e nem ele. Então, assim, é muito... Aí é quase que, então é para ser isso, sabe? Interessante. E, Theo, tem uma particularidade do The Dance Between Extremes, que é ele ter sido lançado no formato de trilogia.
Conta pra gente como é que foi trabalhar desse jeito. Então, cara, esse disco, inicialmente, ele ia ser lançado o disco todo de uma vez, né? A gente gravou esse disco lá no 606, né? O estúdio do Foo Fighters, e aí a gente assinou com a BMG, né? Ia ser um lançamento mundial, foi um lançamento mundial, mas eu digo assim, ia ser um lançamento mundial de uma vez só. A gente, na realidade, o plano inicial era, a gente ia fazer uma turnê mundial muito grande em 2020, então a gente ia começar com a turnê com Metallica e Greta Van Fleet no Brasil. A gente ia lançar um single nessa hora, depois a gente ia fazer um festival no México, ia fazer uns festivais com Metallica nos Estados Unidos, depois a gente ia fazer uma turnê na Europa com o System of a Down. E a gente ia lançar o disco inteiro no primeiro show da Europa com o System, que seria, se eu não me engano, no fim de maio ou início de junho de 2020. Cara, quando chegou a pandemia, a gente já começou a ter informação lá do nosso agente em Los Angeles de que tinha uma chance muito grande dos festivais europeus, na realidade de todas as turnês do mundo, serem adiadas. E aí a gente, né, levantou um alerta vermelho, e para a gente ainda era um pouco distante, né, porque o Brasil não estava ainda não estava acontecendo aqui. E aí, quando chegou aqui no Brasil, que a gente começou a ver os casos, que a gente começou a entender, cacete, o negócio é mais brutal do que a gente pensava. Aí a gente se parou, sentou com a gravadora e falou, bom, como é que a gente vai lançar então? Porque já que, assim, uma banda de rock, cara, o melhor jeito de você promover um disco de rock é na estrada, né? Em turnê. Acho que o estilo musical que mais anda de mão dada com turnê é rock, né? Então a gente pensou assim, putz, como é que a gente vai promover esse disco que a gente tem maior carinho e trabalhou com tanto afinco sem poder fazer turnê? E aí no momento a gente só botou uma pausa no lançamento, e depois a gente chegou à conclusão que era melhor a gente fatiar esse lançamento em etapas para ele poder ter uma relevância mais longa já que a gente não ia poder lançar ele e ir para a estrada, vamos deixar ele mais tempo em evidência, vamos lançando aos poucos. E aí foi assim. E foi, cara, foi trabalhoso, foi assim, todo esse processo de lançamento desse disco durante 2020, né, que culminou em 2021, que na realidade a gente lançou assim, o primeiro EP tinha 3 músicas, o disco chama The Dance Between Extremes. Aí o primeiro EP, e a propósito, esse nome veio muito antes da pandemia. O primeiro EP chama The Dance e tinham 3 músicas. O segundo chama The Dance Between e tinham essas 3 e mais 4. Então tinha um total de 7 músicas. E o último EP termina a trilogia, como The Dance Between Extremes, que tem todas as músicas do disco, como se fosse um álbum de figurinha, né, que você vai completando. E aí a gente foi interessante e trabalhoso, né? Porque nesse meio tempo, cada lançamento de EP, a gente fazia uma rodada de mídia, de entrevista mundial, o que foi um trabalho muito bem feito da BMG. Então a gente, cara, 2020 foi um ano que eu acho que eu dei entrevista todo dia. Se eu não dei todo dia, eu dei, tipo assim, 70% dos dias do ano eu dei entrevista, entendeu? Então, o que é legal pra caralho, né? Porque a gente quer promover o disco. Mas foi uma experiência interessante. E para acabar, Theo, você consegue dizer já o que vocês aprenderam com esse disco? Bom, eu estou pensando aqui muito no processo de gravação, né? Eu acho que, assim, na realidade, a gente gravou com o mesmo produtor, né, que é o Steve Evans, que um cara que trabalhou com The Cure, produziu os 3 discos de Sepultura, ele fez muita coisa já. Dillinger Escape Plan, muita coisa. Enfim, o Steve é um produtor, cara, altíssimo nível. No primeiro disco, como a gente fez com ele também, a gente já tinha percebido que ele joga muito duro, assim. Tipo, ele parece, a sensação que dá é que depois que você grava com ele, você termina um músico melhor do que você começou, sabe? Porque ele te leva para o próximo nível, assim. Ele te empurra. Isso às vezes é cansativo, né? Porque às vezes você tá tocando ali e você fala, cara, tá aí. Ele fala, não, dá para ficar melhor. Você fala, cara, mas aonde dá para ficar melhor? É isso, tipo, eu não tô entendendo. E o cara, só que aí é muito doido, cara. É como se o cara tivesse já vendo de um outro lugar, pela experiência dele e tal, e aí ele começa a te trazer para esse lugar, para você ver junto com ele desse lugar. E aí você sai dessa experiência, cara, um músico melhor. A sensação que eu tenho é que toda vez que a gente entrou no estúdio para gravar com o Steve, a gente saiu uma banda melhor do que a gente entrou. Mas o que eu ia falar do aprendizado, na realidade, não ia nem ser isso. Isso é um aprendizado que já estava no primeiro disco. Mas o que eu ia falar desse disco, cara, eu acho que foi ter ido gravar no 606 foi uma coisa muito impactante, assim. Aquilo ali, cara, não dá para botar assim, quando você entra lá, você vê todas as paredes, todos os discos do Dave Grohl, todos os prêmios,
e cara, os equipamentos que eles deixaram a gente usar, tipo assim, aquilo é muito impactante, sabe? E pra gente, talvez, cara, sendo uma banda do Brasil, né, e todo mundo que tem uma banda cantando inglês no Brasil sabe o desafio que é você conseguir, cara, pela distância física que a gente está da Europa e dos Estados Unidos, pela barreira da língua, isso tudo. Então, eu acho que a gente entrar ali, deu uma sensação um pouco foi um incentivo muito grande, foi uma sensação de conquista, de vitória, assim, sabe? E eu falo isso sem um tom de... Não é porque quando você fala vitória, parece que você tem vitória sobre alguém, mas não é nesse sentido, é de conquista mesmo. Você fala assim, cara, ó, caramba, a gente deu esse passo, sabe? Então, isso é um incentivo muito grande. Você fala assim, cara, vamos continuar, porque a gente consegue chegar onde a gente quiser. A gente está aqui, vamos continuar. Então, eu acho que foi muito motivador, assim, sabe? A experiência. Eu acho que o aprendizado maior é esse. É tipo, cara, trabalha e segue em frente que você chega. Meu amigo William Nunes trocou áudios de WhatsApp com outro amigo meu, de quem eu sou muito fã, Quinho ou Quinhones. O cantor, compositor e produtor carioca acabou de lançar o single Garota Mangá, produzido por Diogo Strauss. É o seu primeiro lançamento autoral depois de um enorme mergulho que ele fez na obra de Marina Lima, no disco e turnê Quinho Canta Marina. Fala, Quinho, tudo bem? Eu queria começar esse papo contigo falando do seu single mais recente, lançado na sexta passada, Garota Mangá. Ele vai fazer parte de um EP que está para chegar, né? O que você pode falar para a gente sobre o single e sobre o EP? Salve, William! Prazer estar aqui no Música Pra Ver conversando com vocês. Estou muito feliz de lançar esse primeiro single. Fiquei aí praticamente 1 ano e pouco em silêncio, sem lançar, desde que eu lancei as versões acústicas da Marina, né? De 2 versões acústicas que eu lancei, voz e violão. E foi muito duro passar esse tempo em silêncio, né? Tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, a pandemia. E por isso estou muito feliz agora de ter conseguido finalmente colocar no mundo uma obra nova, inédita, que eu produzi com um time muito, muito da pesada, assim, uma galera que eu sou muito fã, o Diogo, o Curumim, nos beats, né, o Alberto Continentino no baixo. Pô, o Alberto é um dos maiores músicos para mim no Brasil hoje em atividade. O Curumim é um cara que tem um estilo único, o Diogo também é um baita produtor musical, né, da nova geração, que eu acompanho desde os primeiros trabalhos, assim. Então tá sendo uma grande realização para mim trabalhar com eles três e ter chegado nesse resultado sonoro que ficou essa música que eu fiz com o Arthur Kunz, que é o baterista do Estrobo, né, um do Pará. E também uma coisa que vinha sendo rara, assim, para mim, que era compor coisas novas. Eu estava compondo muito pouco, e aí consegui fazer essa parceria com o Arthur. Acho que o Arthur me ajudou muito, assim, a conseguir também botar para fora um material novo, sabe? E, enfim, esse é o primeiro lançamento. Eu já tenho umas 2 músicas praticamente prontas que eu produzi também durante esse tempo. Na verdade, comecei a produzir um pouco antes da pandemia com o Lourenço Rebetes, que também é um cara assim, incrível, da nova geração de produção musical, super arranjador, assim. Então essas 2 músicas têm arranjos maiores, com mais instrumentos e tal. Também estou muito feliz com esse resultado, estou louco para lançar. E estou gostando muito dessa dinâmica de meio que pensar música a música, essa coisa da dinâmica do single de hoje em dia, né? De você trabalhar o single. Eu estou achando bastante interessante, né? Trabalhar mais separadamente cada música e ao final transformar isso num trabalho, conseguir uma coesão dentro dessa narrativa, assim, né? E aí, enfim, estou continuando produzindo, continuo mexendo aqui nas minhas músicas. Provavelmente vou produzir mais músicas ainda durante esse ano com outros produtores, porque estou gostando muito disso também, de poder ter essa diversidade de parceiros, de olhares, de contribuições também para a minha música, né? Eu acho que isso está enriquecendo muito a minha forma de produzir. E acho que isso vai estar bem
claro, assim, bem registrado, bem impresso nesse EP que está por vir aí ao longo desse ano. Que massa, Quinho. É muito bom ter novidades suas. E é muito legal você falar essa questão dos singles, de poder trabalhar com pessoas diferentes e trabalhar nessa dinâmica diferente também, né? Porque no episódio de hoje a gente está falando justamente sobre isso, sobre discografias. E você é um cara que já está aí no mercado há um tempo e já tem 3 discos cheios lançados, né? O disco cantando músicas da Marina, e agora você está lançando esses singles e transformar em um EP. Como é para você pensar numa obra completa, fazer todo o processo de criação e produção e lançar um disco, e agora dessa forma, soltando singles e pensando música a música? Pois é, são dinâmicas bem diferentes, né, assim. E eu tenho gostado muito dessa nova dinâmica, assim, ao contrário de muitos dos meus camaradas. Porque, não sei, particularmente pra mim, assim, produzir um álbum completo numa tacada só, sabe? 8, 9, 10 músicas. Chegava um momento, assim, depois de ter pensado sobre 10 arranjos, ter gravado 10 vozes, e aí quando você tá lá no meio da mixagem, que você tá na quinta mixagem, sexta, chegava uma hora que a minha cabeça pifava, assim. Eu começava a perder referência, eu começava a não saber mais o que eu queria, sabe? Se eu quero mais isso, mais aquilo, começava a ficar muito confuso, assim. Porque eu acho que realmente é muita informação para você conseguir digerir tudo, assim, numa tacada só. E eu tô gostando muito de poder trabalhar né, com mais separadamente por conta disso, assim, porque eu consigo chegar no final do processo da música com a cabeça limpa ainda, assim, tranquila, com espaço, sabe, ainda, sem pirar, sem ficar perdido nas referências, assim, sabendo, conseguindo, e também por conta disso conseguindo chegar em resultados que eu acho também que vão mais longe, assim, dentro da minha linguagem, porque você dilui menos, né? Você tem que concentrar naquela música, aquela música tem que conseguir alcançar um lugar para te representar. E o álbum completo, ele fala muito, né, por si. Não é uma música só, né? Então você tem esse trabalho menos intenso para cada música, talvez. Muito bom. Eu fiquei aqui pensando enquanto eu estava seu áudio que o fato de você ter 3 álbuns lançados também te ajuda nessa questão, né? Porque o público já conhece o seu trabalho e agora você está tendo essa oportunidade, tempo de explorar um pouco outras linguagens, né? Você acha que isso te dá uma liberdade para trabalhar novos estilos e novas formas de se comunicar que você busca? Eu acho que a liberdade estética, ela sempre me acompanhou, assim. Os meus álbuns são muito diferentes entre si, se você for parar para ouvir. Eu sempre mudei muito, assim, sempre quis arriscar e tal. O que eu acho bacana é que realmente, assim, você tem uma mobilidade maior quando você trabalha música por música, né? Porque um processo é mais ágil. Então você não passa um ano inteiro para compilar e produzir uma coisa que vai ter uma cara, né? 10 músicas que vão ter meio que uma mesma cara, né? Então você passa a lançar singles que aí cada single pode ter um pouco uma cara, assim, apesar de agora eu estar muito também a fim de trabalhar uma coisa específica, assim, uma onda que eu tenho curtido mais, que eu tô querendo chegar mais perto. Desde que depois desse processo da Marina, que a Marina também sempre foi uma artista muito ligada ao universo da black music, do groove, dessa coisa bem guiada pelo baixo, pela bateria, né, pelo ritmo. Você pega os primeiros álbuns da Marina, é bem essa onda. Ela chegou a trabalhar com o Lincoln Olivetti no início. Então, foi bacana, porque também me ajudou a chegar mais perto desse lugar que eu estou buscando. E apesar de ter toda essa diversidade na hora de produzir agora
né, nos singles, eu estou tentando, de fato, buscar uma linguagem próxima entre essas músicas, porque eu também estou querendo parar um pouco e me concentrar um pouco mais numa certa onda que eu estou querendo chegar agora, sabe? Demais, Quinho. E por fim, queria saber, você é um cara que ouve discos? Ainda ouve discos ou tá mais ligado a playlists, singles e outras coisas, assim, músicas soltas? Pois é, cara, para contradizer tudo que a gente conversou durante o papo, eu sou um ouvinte de álbuns. Eu nasci na década de 80, né? Então eu vivi grande parte da vida sem internet, sem telefone celular. Eu lembro de, pô, ter que pesquisar vinil, porque tinha certos álbuns que nem CD tinha. Então, assim, a minha relação com a música sempre foi muito baseada em álbuns, né? Em discos. Então até hoje eu sou atrelado a isso, eu escuto álbuns, tô sempre escutando discos, assim. Mas eu acho que o consumo de música mudou, né? Hoje em dia é diferente. Às vezes eu gosto de ouvir playlists, sim, eu gosto muito de fazer playlists, mas assim, dentro da porcentagem, assim, eu continuo ouvindo muito mais álbum do que músicas soltas, assim. O meu normal é ouvir álbum ainda. Depois de conversar com tantos músicos sobre seus segundos ou terceiros álbuns, nós aqui quisemos ouvir também como é a experiência de alguém que estreia agora a sua discografia. Por isso, a cantora, compositora, guitarrista e produtora Jadza sentou comigo e com o pafizeiro Rômulo Mendes para contar sobre o recém-lançado, mas já muito aclamado, Olho de Vidro, no qual ela homenageia Itamar Assunção, um dos grandes ícones da vanguarda de São Paulo. Jadza, quando eu olho as informações sobre Olho de Vidro, uma das coisas que mais me chamam a atenção é que ele tem sido construído desde 2015, né? Então, a partir do momento que eu lancei o Godê, né, que foi meu EP, ele ia ter 9 músicas, 9 faixas, mas o tempo, o dinheiro, o momento não dava para ser tudo isso também, né? Praticamente um disco mesmo. E aí eu me juntei com o João, com o Rony Jorge, com a Lia Cunha, e a gente montou o Godê com 3 faixas, que seriam essas 3 que ia meio que abrir os caminhos, né, de uma certa maneira, né? E eu acho que a partir de 2015, o final dele, assim, eu comecei a já tentar buscar esse disco mesmo, né? Já estava meio inquieta, assim, de ser 3, né? Mas sim. Sim, mas o quanto ele mudou então ao longo do tempo, assim, quando você começou a sonhar com ele e quando ele chegou para nós agora em 2021? Muito tempo passou, mas o quanto ele se modificou também, o quanto a sua visão sobre ele mudou? Eu tinha uma banda aqui em Salvador chamada A Monstra, então era Jades e a Monstra, né? E essa banda tinha 2 percussionistas, um batera, baixista, guitarrista, e eu tocava violão. Então, desde o Godê, desde o EP, né? Eu estava tocando violão, gravei violão. E até mais ou menos 2018, foi início de 2018, eu voltei a tocar guitarra, assim. Eu decidi ir para São Paulo e aí botei na minha cabeça que eu tinha que ir armada, assim. Então eu voltei, retornei, de uma certa maneira. Então, o que modificou do Olho de Vidro, do resultado final, né, para o início da feitura dele, foi a sonoridade no geral, a pesquisa, o tempo correndo, as pessoas, né, que estão presentes, que arranjaram as músicas também. Então, mudou completamente e não mudou quase nada também do querer, né, do Sim. desejo, assim. Ele ainda está lá. Sim, interessante você tocar nesse assunto, porque eu penso que assim que você dá o play no disco, tem uma informação, uma mensagem que grita num primeiro plano, assim, que é: esse é um trabalho de uma instrumentista, compositora, produtora, sabe? Ele não é um disco de canções redondinhas apenas ali, que você tá cantando. Você usou a palavra pesquisa e eu penso que o que estava na minha cabeça era experimentação, mas eu acho que é exatamente isso, né? A sua pesquisa e você ir tentando e você experimentando e você ir não só descobrindo os caminhos, mas descobrindo os seus caminhos, descobrindo a sua música ali, Sim. né? Sim. Não, total, eu sempre falo dessa maneira da pesquisa, né?
que eu sou muito curiosa, então eu vou atrás mesmo das coisas, do que não está aparente, né? Vou cavando um pouco ali para poder entender. E dentro disso eu conheci o trabalho de Itamar, né? De 2015 para cá, foi uma revolução aqui dentro, sabe? Foi uma coisa de doido na minha cabeça, no meu corpo, né? Na minha profissão, no que eu resolvi fazer para minha vida, que é ser letrista, que é ser instrumentista, né? Compositora. Então, Itamar foi um brilho, assim, que deu na cabeça, né? E aí eu passei a dedicar o disco a partir do momento que eu escutei Itamar assim a ele, porque realmente virou um lance ali dentro. Sensacional. E conta uma coisa, o seu primeiro álbum tá chegando também em um momento em que muito se diz no mercado, muito se diz na indústria, que lançar álbuns talvez não seja a melhor ideia. Já aviso de antemão que eu discordo. Mas enfim, queria saber de você, que obviamente conhece esse contexto, de onde veio a decisão então, que é quase uma, entre aspas, insistência de lançar um álbum nesse panorama. Ah, eu tô fora dessa ideia aí, que não é necessário lançar um álbum, gente. Não é Tamo possível, junto. né? É tão gostoso, é tão massa. Para o artista e para o público, né? É tanta música de uma vez só, tanta vivência também. É realmente uma feitura de um trabalho ali, né? Tem uma energia concentrada ali. Para mim, álbum é impossível de não existir. Mas eu acho que eu brinquei um pouco com o desejo de cada público, assim, né? Eu lancei 3 singles e depois eu lancei um álbum cheio com 14 faixas, né? Eu acho que estava todo mundo esperando, sei lá, no máximo umas 10 faixas, uma coisa assim. E tem música, como é que fala, particular do disco, né? Feita para o disco. Então, sei lá, eu acho que é uma vida inteira ali que você joga. E tem tanta gente para escutar isso também. Então, tô fora dessa ideia, assim. Sim, sim, não, também. Sabe que recentemente trabalhamos aqui no podcast um episódio sobre playlists. Em todas as entrevistas foram citados discos. Foi muito interessante Não, notar isso depois, sabe? que demais, que demais. Fico muito feliz. Porque gostamos muito de playlists. Amamos e vamos continuar fazendo playlists, mas gostamos ainda mais de discos, Que né? bom, viu, gente? Que bom. O mundo precisa de mais gente E, assim. e vem cá, Jadson, tem uma outra questão também que conversando com os músicos eu percebo esse padrão nas entrevistas, que é o seguinte: quando se lança um primeiro álbum, muitas vezes a história é de certa forma parecida com a sua. Talvez ela não se estenda ao longo de 6 anos, como foi o seu caso, mas o primeiro álbum traz uma coleção de músicas que a pessoa fez ao longo da vida, de composições, de um período indeterminado. Enquanto um segundo álbum, não, porque a pessoa já lançou as músicas que ela tinha guardadas, e agora ela tem que trabalhar especificamente para um segundo álbum. Sabendo que você acabou de colocar no mundo enfim, pode parecer muito, muito prematuro te perguntar isso agora, mas como que você está vislumbrando a questão de um próximo álbum e de composições específicas para ele? Ah, eu costumo dizer pra galera, pras pessoas, pra todo mundo, que eu sou compulsiva, assim, né? Eu escrevo um pouco todo dia, eu tenho bastante coisa já. O Olho de Vidro teve uma seleção de músicas que elas se complementam, elas se ligam, né? Então, a partir de tal número de músicas que eu tinha, que eu já cantava, eu acabei selecionando esse grupo de 14 faixas para representar o meu primeiro álbum, né? Então, eu sempre ando pesquisando isso visualmente, isso na questão sonora, isso enfim, em outras artes também. Não morro em um lago, né? Somente assim. Ah, eu já venho compondo já para o segundo disco, talvez, não sei se é o segundo, né? Mas pode ser, pode fazer parte. Mas já tenho faixa já que eu quero muito que esteja assim. E quando você sonha com uma discografia, sei lá, você sonha com uma discografia quando você olha tentando prever um futuro, enfim, por mais rarefeito que isso seja, você olha para a tua obra como algo de vários volumes, como algo, enfim, vários álbuns lançados mesmo? Velho, eu tento interligar as coisas, né? Eu tento fazer um caminho ali para dar algum sentido, para a galera não ficar perdida. É tanto artista, é tanto cantor, né? É tanto compositor. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais descritivo possível de um mundo que você está tirando de dentro, né? De você. Então, não tem como você, sei lá,
ficar só botando, esse aqui agora eu vou cantar tal coisa, esse aqui vai ser isso porque eu quero, assim, eu acho, né? Tô falando de mim, gente, né? Mas eu gosto muito de tentar fazer um caminho e guiar a pessoa que está escutando ou vendo de uma maneira fácil também e bem contemplativa em cada momento, né? E com essa receptividade tão grande que o disco teve logo no lançamento, isso te dá um foguinho a mais? Te dá ali uma cócega a mais pra continuar trabalhando? Como é que é? Com certeza, claro que dá. A gente vem buscando isso, eu venho buscando isso já faz tempo, né? Eu canto umas composições muito doidas, eu crio os universos loucos, e aí quando vem essa resposta, né? Pô, velho, dá um gás total, geral, ainda mais de um disco que eu gravei, vai fazer 2 anos, sabe? Então, tipo, eu acho que já tem 1 ano e meio, né? Então, eu acho que, pô, nada melhor do que um alimento, né? Você citou a discografia do Itamar, falou que ela influencia você. Uma curiosidade que eu tenho, qual que é as discografias de artistas que influenciam você, as que você mais gosta assim, de ouvir, do começo ao fim? Sim, que massa. Velho, eu tô numa pegada Peter Tosh, já vem um tempo já. Tem o Itamar Assunção, com certeza, tá no topo da lista. Gosto muito de Karina Bu, assim, escuto muito, eu sou muito vidrada nela, assim, acho uma pesquisa incrível. Rita Lee também me influenciou de uma maneira gigantesca, aí eu não aguento escutar um disco só, eu vou escutando vários, assim, de Rita, né? É muito foda. Mas quem, assim, Gal, com certeza, não tem como, não tem... Eu vou para os clássicos porque eu acho que é nos clássicos que a gente se derrete, né? E Gilberto Gil, com certeza. Não tem saída. E chegou a hora então da nossa matéria de capa. Felipe Cato e eu conversamos com uma bela dose de sinceridade sobre como é construir uma carreira e uma discografia sólida no meio independente no Brasil. E sobre também como esse trabalho autoral passa pelos campos mais íntimos do artista. E de quebra, ficamos sabendo também sobre Love Cato Live, uma série de transmissões ao vivo que ele tem feito durante a pandemia e que ganha agora a sua versão deluxe, com participações como Johnny Hooker e Tulipa Ruiz. Felipe, conta pra gente, como é que é pra você hoje passear pela sua discografia? Hoje, pra mim, é uma coisa maravilhosa de eu poder entender aquela pessoa que estava se desenvolvendo ali naquele momento, porque eu comecei a gravar muito cedo. O meu primeiro disco, eu comecei a trabalhar nele com 20 anos, o Saga. Foi o meu primeiro EP, eu lancei com 21 anos de idade. E naquele momento, eu achava que eu era, tipo assim, que eu estava arrasando, porque eu canto desde os 11. Então, quando eu cheguei aos 21, lançando, eram 10 anos esperando pelo momento de gravar. Então, teve toda uma... Só que, ao mesmo tempo, hoje, com 33, eu olho para aquilo e aquilo é totalmente... faz muito tempo, porém, é engraçado como todos os discos hoje, eles fizeram uma volta e eles estão cada vez mais concisos e contando a mesma história, assim, eu acho engraçado. Até os elementos visuais, hoje como eu estou editando as lives, eu percebo isso, tipo, todos os meus trabalhos têm neon desde o início. Tipo, é engraçado que eu tô aqui trabalhando com imagem e com luzes e com esses elementos estéticos que estavam presentes desde o primeiro disco, que é a questão dessa alma de cantora mesmo, que é o que eu sou, sabe? Tipo, e que sempre teve ali em busca de desabrochar. Eu acho que o Saga, por exemplo, é um disco um EP que eu canto inteiramente no feminino. Naquele momento eu nem imaginava que eu era uma pessoa trans e eu já estava cantando tudo no feminino, contando aquilo de uma forma na terceira pessoa, porque era como eu conseguia expressar aquilo. E aos poucos, a minha vivência com a arte, sendo intérprete e compositora, fez com que eu saísse de dentro de mim e me revelasse com as minhas próprias cores, né? E aí, quando eu comecei a me ver do jeito que eu sou, o meu desconforto que eu tinha antes, porque eu sempre fui muito movido à superação, de querer fazer sempre melhor, melhor, melhor. Então, quando tu quer fazer coisas melhores, tu acaba, tipo, deixando um pouco de lado... Eu nunca ouvi disco antigo, eu faço disco, nunca mais escuto. Tipo, eu faço e vou pra frente, assim, sabe? Mas agora eu tô começando a ver tudo com outros olhos e gostar muito do que tava ali, e entender, valorizar e compreender qual é a narrativa desse trabalho. Isso é muito interessante, né? Porque eu penso que dentro
da autoralidade, dentro do universo autoral, a discografia sempre vai contar, de certa forma, a história daquele autor, a história daquela artista. Só que no seu caso é muito interessante porque até parece que as capas dos discos estão contando uma história de um desenvolvimento que é, de um lado, estético e, em paralelo, pessoal. Total. Eu sofri durante muito tempo de disforia, e sofro até hoje, uma disforia, pessoas trans têm muito isso. Disforia de imagem, assim. Durante a minha adolescência, eu praticamente não tenho fotos da minha adolescência, da minha infância, porque eu não conseguia me ver. Aquilo causava muita dor em mim. Então, os meus primeiros discos, a primeira capa não tem, era só na ilustração. O Fôlego, eu tô com a cara tapada. Eu sempre tirava a cara. Então, o Tomada, que é o meu segundo disco de estúdio, foi um disco que eu quis mostrar a minha cara sem nenhuma maquiagem, com uma luz estourada. Foi uma foto que apareceu assim nos últimos momentos do shooting com o Galópido, e que era aquele momento assim, e que foi engraçado naquele momento do Tomada, todo mundo falou, nossa, como ele é andrógeno, e eu achei engraçado que quando eu tirei todas as coisas e mostrei aquela capa branca, aquilo se tornou muito real, porque essa androginia, ela vinha de uma nudez, ela não vinha de uma montação. Então, essa nudez me acompanhou, assim, tanto a nudez de não... Eu demorei muitos anos para conseguir usar maquiagem. Eu primeiro expressei a minha transição de gênero através de uma não interferência externa. Então, assim, tu vai ver hoje, por exemplo, os looks da Love Cat Live, que são fortíssimos, são super lindos, são looks que agora eu tô pronta para usar, porque antes eu queria realmente reconhecer a pessoa que estava ali de dentro. Então, essa transformação foi muito clara, né? O Cato tá ali abrindo os braços, né? Que é uma coisa tipo, estou aqui. Exato. Tipo, né? E foi só o começo, porque ali também é engraçado que depois desse disco, que é o meu terceiro disco, teve o Nascimento de Vênus Tour, que era tudo tão inconsciente, foi tudo tão instintivo, não teve uma coisa exatamente que eu nunca... Eu sabia que era sobre isso, mas eu nunca pensei que fosse ser tão forte essa narrativa. Então é impressionante hoje, fazendo o Love Cat Live Deluxe, depois de todo esse processo, ainda mais, né, tem o disco ao vivo do Nascimento de Vênus Tour que eu estou trabalhando, que foi interrompido por causa da pandemia, então esse disco já traz outros elementos muito mais impactantes, e foi uma construção de ficar cada vez mais transgredindo o gênero, assim, dentro do meu trabalho e dentro da minha vida. Até o momento que eu tava na pandemia, e finalmente foi aquele, assim, quando eu passei um batom vermelho na boca, tipo, fiz um olho de gatinho e relaxei e falei, sou eu. Tipo, porque não era nenhuma maquiagem que eu tinha feito para fazer clipe, não era uma maquiagem que eu tinha feito para fazer uma foto, não era um disfarce, né? Ali dentro, diante daquele mundo das lives que eu tava fazendo toda semana, que eu continuo fazendo, fazer a minha maquiagem, fazer um olho do meu jeito, fazer uma boca do meu jeito errada, sabe? Tipo, como uma pessoa normal que faz uma maquiagem para ir numa balada. Aquilo foi um momento que eu encontrei a minha naturalidade dentro da minha imagem. E aí foi todo esse processo, assim, de aceitação e dificuldade de poder ter clipes. Eu não fazia clipes antes do Nascimento de Vênus. Eu tinha pavor de me ver. Eu não conseguia me ver no vídeo. Que interessante ouvir isso. Falamos, então, desse desenvolvimento estético que vai da capa, que vai do figurino, que vai da maquiagem, mas tem também o desenvolvimento estético sonoro, né? Que a música vai acompanhando esses seus movimentos também, né? Eu acho que todo o meu trabalho, assim, estético, tanto no som quanto na imagem, ele foi se aprimorando à medida que eu fui me empoderando de meter a mão na massa daquilo. Porque quando eu comecei a gravar, isso era 2009. Em 2009, a gente não vivia num mundo em que tu gravava um disco no quarto, assim, tão bem quanto a gente grava hoje, né? Então, assim, eu dependia de muitas coisas para poder realizar o meu trabalho. Eu dependia de dinheiro que eu não tinha. Então, tipo, eu gravei o meu primeiro EP com 6 músicas porque eu não tinha dinheiro para gravar mais do que 6 músicas com uma qualidade decente. O Fôlego foi gravado com a Universal Music porque realmente ou eu gravava com uma gravadora seguindo a estética daquele momento, que era uma restrição. Tu gravar, assim, não vou reclamar e fazer escroto, eu detesto esse papel porque eu aprendi muito e sou muito grata, né, a ter gravado o disco com a Universal, meu disco de estreia, mas era dentro de um modelo que era o modelo da época e o modelo da linguagem estética da música brasileira naquele momento, que era aquilo. E eu acho que a linguagem da música brasileira, nos últimos 10 anos, da produção independente, revolucionou a estética de som, porque a gente, literalmente, os sons que eram produzidos em 2010, 2012, não tinham a quantidade de efeitos, de vinhetas. Eu acho que
todo o pensamento que veio no minimalismo do hip hop, nos comentários, o pop dos anos 10 mudou muito o conceito do que é alternativo Sim. e o que é popular. Uhum. Porque as coisas que eu lembrava, por exemplo, quilos de reverb, em 2010, eu já queria ter feito no Fôlego, não pude fazer. Porque as pessoas colocariam aquele disco dentro de um nicho muito específico que não ia atingir o público, que era, inclusive, o público que o trabalho tinha, né? Tipo, era um trabalho extremamente direto, popular, lindo, que eu tenho e que me trouxe até aqui. Uhum. E aos poucos eu queria experimentar, eu sempre quis botar o pedal no volume 10. E não dava, tinha que botar no volume 3, porque o Brasil, a gente sabe, é conservador com as artes. Sim. E assim, por mais que eu nunca fui conservador com as artes, porque eu venho do independente, eu venho do punk, eu sou da cena de rock de Porto Alegre, eu sempre ouvi Jesus and Mary Chain. Eu sei muito bem o que é um microfone vazando, entendeu? Eu sempre adorei Sonic Youth. E eu buscava isso no meu trabalho, e eu acho que aos poucos esse universo da imagem, do som, dessa ambiência, da coisa que é quase, eu acho que a música está se tornando cada vez mais uma trilha para a imagem. Isso ganhou, sabe? Tipo, o clipe trouxe também muita liberdade poética no som, sabe? Uhum. A gente ouvir ruídos, a gente ouvir efeitos sonoros que antes estavam em imagem, que agora estão já no pop. Então, foi uma revolução da nossa geração que chegou agora no Faça Você Mesmo e grave no seu quarto com o Ableton e grave seus clipes em casa com o seu celular. E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Eu fui, acho, libertando muito a minha cabeça com a produção musical também, aprendendo a produzir. Porque quando tu sabe fazer as coisas, tu chega no resultado que tu quer. Então, até isso das lives, eu tô montando as lives, eu tô editando todos os episódios, porque esse olhar só eu vou poder dar. Uhum. Só eu sei o quanto de grão eu quero, só eu sei o quanto de cor eu quero, só eu sei o quanto de reverb eu quero, porque isso não é uma coisa que eu simplesmente vou lá e canto e pode ser feita por uma terceira pessoa. Isso é uma coisa muito pessoal. É a tua percepção da tua própria obra, que é muito que é indiscutível, né? É um outro grau de autoralidade, né, que a gente atingiu. E com a tecnologia, porque isso, em 2010 eu não tinha como fazer isso, e eu acho que, claro que cada vez mais os trabalhos vão ficando mais assim, mas era impossível, não existia, não tinha equipamento, não tinha nem profissionais que falavam essa língua. Porque também a música começou a ficar mais plural e mais desconstruída à medida que os produtores independentes foram ganhando espaço fazendo o seu trabalho com a tecnologia. Hoje, tu pensa bem, em 2010, quantos produtores musicais tinham no Brasil que faziam música fora do mercado? Uhum. Quantos produtores indie tinham no Brasil? Dava para contar na mão? Certeza. Quantos eram? E os 5 produtores de música independente do Brasil eram disputadíssimos à tapa, e caríssimos, e a gente não tinha dinheiro para trabalhar com eles. Uhum. Não é? Total. À medida que eu comecei, eu acho que essa revolução estética aconteceu no momento também que eu encontrei o Felipe Puperi, que foi a primeira vez, o Felipe Puperi do Tágua Tágua, genial, que produziu o Cato, que foi a primeira vez que eu tive processo de estúdio, que eu pude pegar um trabalho, começar a gravar um disco em março, e terminar ele em novembro, fazendo aos poucos, ouvindo em casa, trabalhando, ouvindo bounce, construindo, chamando convidado, testando, porque os meus 2 primeiros discos de estúdio foram gravados ao vivo. Eu gravei com a banda ao vivo, pronto, gravei, o arranjo tá ali, bem mixado, bem masterizado, bem gravado, com músicos geniais e bem cantado, pronto, com um puta repertório. Mas esse trabalho de construir uma linguagem, uma narrativa estética, tu precisa ter tempo. Não adianta tu querer fazer isso em uma semana que tu não faz. É verdade. Sabe o que eu lembrei agora? Que você foi citado no 2º episódio aqui do podcast do Música Pra Ver, na matéria com a Thier, justamente por causa de um tweet seu, que delícia. Lembrando que a Thier é pioneira nessa estética do indie brasileiro, né? Total, ela é pioneira. A Thier, antes da Thier, as pessoas não tinham coragem de ser lo-fi. Uhum. Porque existia o folk vindo do Vanguard, da Malu, né, do Thiago Petit. Não, o Thiago Petit foi depois, né, que a Thier lançou. Logo depois. Mas estava rolando a cena do folk, né? Só que a Thier, ela não foi no folk, ela foi no lo-fi, era diferente. Eu lembro até quando ela contou a história do Sui Jardim, que o Plínio falou para ela, esquece isso, tipo, vai você tocar essas músicas e você vai aprender a tocar e você vai tocar. Porque eu já gostava, tipo, do trabalho da Cat Power, que era um trabalho que
tu sentia que tinha uma autoralidade, assim, de quem bota a mão no trabalho e que assume aquela coisa do seu jeito de tocar. Eu acho que não existe mais essa coisa eu nem me interesso mais, acho, por um som que seja, assim, too much performance, sabe? Sim. Quando claro que eu acho bonito quando eu vejo um Danny Black tocando violão foda e cantando, que aquilo é ele. Total. E não precisa de nada. Tu vê um Danny Black que não tem nada. E a Tia é a Exemplo mesma coisa. excelente, Quando eu vejo a inclusive, Tia, Danny Black. Danny Black não precisa de nada. Uhum. Ele é aquilo. Ele é o violão dele, ele é o canto dele, ele é aquilo. Então, às vezes, até quando tu coloca coisa, tira a atenção daquele artista que tá ali. E a Tia trouxe isso pela primeira vez, que era a coisa da singeleza, do ruído, do ouvir, os pássaros na gravação, que o Brasil sempre, até então, né, desde a década de 90, teve uma obsessão muito grande com a técnica e com a qualidade de gravação. A obsessão de gravar em Los Angeles, que era uma coisa da época, dos anos 90, quando a indústria tinha muito dinheiro, e aí tu ia para um sítio fazer uma pré-produção de um disco, custava 50 milhões de reais, e um cenário custava 100 mil reais, e uma cantora ganhava R$1 milhão para gravar. Isso não existe mais, né? E eu acho que a Tia foi o corte ali. Quando a Tia apareceu com o trabalho dela, com toda a singeleza, foi o momento que eu também me senti assim, que legal que essa menina tá fazendo, eu também quero botar minha cara no mundo, eu também quero fazer o meu trabalho autoral do jeito que eu sou, e tipo, e vai ser assim, vai ser desse jeito. E foi assim também que eu comecei, através da inspiração da Tia, da Tulipa. Eu lembro quando eu vi a Tulipa cantando, ela nem tinha disco lançado, eu vi ela no YouTube, eu falei, meu Deus, a música brasileira vai mudar. Porque antes eu não via pessoas como eu ali. Eu só via cantoras lindas, ricas e bem-nascidas, pessoas que eram filhos de outros artistas consagrados, e o novo sempre vinha com uma cara de velho. Sim. Total. Não que era velho, mas o novo sempre via indústria. E tudo que vem via indústria vem com um pouco de repetição, Formatado, não adianta. Né? Ali foi o corte. Eu senti uma renovação, assim, quando eu vi a Tulipa, quando eu vi a Tchê, quando eu vi o Thiago, quando eu vi a galera surgindo, assim, tipo, aqui de São Paulo, e foi ali que eu resolvi, eu vou morar em São Paulo, porque tem uma nova cena acontecendo na música brasileira que dá margem para a liberdade artística, que dá margem para experimentação sonora, que dá margem para outras linguagens, que não fica só no tirurururu, entende? Então foi muito libertador. E ao mesmo tempo, por ver que a galera estava vindo com uma linguagem quase assim, uma coisa quase bossa novista, né? Tipo, de uma sutileza, de uma inocência. Eu pensei assim, amor, eu não sou assim, eu vou vir com um disco de bolero, assim, tipo, tosco, assim, ó, rasgado. Porque também ali, quando eu fiz o Saga, era um momento que eu pensei, eu vou fazer algo que contrapõe as coisas também. Porque é claro que eu vinha do rock. Eu era uma cantora de rock. Sempre fui uma cantora de rock. E ali, o Saga nasceu nesse momento de uma vontade minha de fazer algo que tinha sido completamente abandonado, que era o canto visceral. Eu não via mais ninguém cantando assim. Eu não via mais nenhuma cantora como eu gostava de ver, assim. E ali eu pensei, não, vou fazer um trabalho sobre isso, foi o Saga, e depois ele foi se desconstruindo, né? Muita gente, quando eu vim para São Paulo, achou que o meu trabalho era só aquilo, e não era. Aquilo era só um recorte de muitas outras coisas que eu já tinha feito. Deixa eu perguntar uma coisa, Felipe. Quando você olha para o seu disco ao vivo de 2013, por exemplo, como que um trabalho desses compõe a sua discografia? Sabe, qual é o papel que ele tem ali no meio da sua obra? Eu acho ele fundamental. Inclusive, eu amo esse disco, eu amo esse trabalho, porque foi eu entrei na Universal falando, eu vou gravar o de estúdio, mas eu queria já gravar o meu primeiro disco. Fôlego era para ser um disco ao vivo, eu não queria que ele fosse um disco de estúdio. Porque o de estúdio já tinha sido Saga para mim, na minha cabeça. Então eu queria fazer algo ao vivo, porque eu sentia que a minha imagem cantando, por mais que eu tivesse um problema muito grande com a minha própria imagem, fotografando, ou fazendo clipe, ou fazendo acting, que eu não gostava de fazer, eu achava que quando as pessoas entravam em contato comigo no show, o meu trabalho ganhava uma dimensão muito mais profunda. E o show do Fôlego era um show extremamente bem dirigido, que eu dirigi junto do meu ex-marido, e era um show muito lindo no Ibirapuera. Era um show grandioso, era tipo um show que tinha luz, era um show que tinha entradas e saídas dramáticas. Ele era um show espetáculo de teatro.
Então, eu achava que eu não podia passar por essa experiência sem registrar. Foi um registro de um momento em que eu estava, assim, criativamente fazendo algo muito ousado na minha concepção, que era trazer, naquele momento, todos os shows que eu via eram shows em que o artista subia no palco, acendia a luz, ele agradecia, cantava o disco e ia embora. E eu quis fazer uma coisa oposta a isso. Eu quis fazer um show que tivessem músicas que não estavam no disco, que eu resgatasse coisas antigas, que eu fizesse uma mistura entre o meu trabalho e tudo que eu já tinha feito, entre aspas. Então, assim, foi um trabalho de, sei lá, de contar uma história através do palco. E como eu vinha do punk, como eu sempre vim de lugares muito underground até chegar no Auditório Ibirapuera, quando eu me vi tendo a oportunidade de ter uma luz foda, de estar num ambiente foda, eu dei tudo de mim para fazer um espetáculo, porque eu sou também do espetáculo, entendeu? Então era para mim uma questão de... Eu acho maravilhoso isso, acho que é um trabalho que me traduz perfeitamente, inclusive é irônico como ele tem a ver visualmente com o ao vivo do Deluxe, porque é a mesma linguagem. Parece que as coisas mudam, mas elas não mudam. E eu entendo que muita gente achou que... Eu não sei qual é a opinião das pessoas sobre esse disco, nem entendo, nem quero saber, mas é que talvez uma desconfiança normal, porque o que essa bicha tá fazendo no Auditório Ibirapuera gravando um DVD, tipo, agora? Ninguém tava fazendo mais isso. Era uma coisa até um pouco provocativa, sabe? Sim. Tipo, meio abusada, meio antipática. Era antipático. Eu entendo que era antipático, mas acontece que sim, amor, uma bicha só tem uma chance de arrasar na vida. E a gente vai arrasar. Então, na minha concepção era essa, tipo, eu tô no meu momento, eu tenho a oportunidade de gravar, eu vou fazer. Vou fazer. Tanto é que, e mais engraçado, eu editei esse DVD inteiro com o cara, eu tinha um editor da ilha de montagem, eu fui pra lá e fiquei uma semana dentro da produtora que fez o DVD, e nunca tinha feito isso na vida. Eu acompanhei o processo de edição inteiro, do início ao fim. Então, assim, parece que é uma coisa assim, ele fez o DVD da gravadora. Não, tipo, era um objeto que, para mim, naquele ponto da minha vida, o DVD era minha maior ambição artística ever. Muito mais do que o disco de estúdio. Eu fiz questão de te perguntar isso e amei a tua resposta, porque isso é um certo meia-culpa aqui, assim, né? Mas acho que a gente da mídia e também gravadoras, etc., costumam fazer uma separação muito nítida entre álbuns de estúdio e álbuns ao vivo. E esses álbuns ao vivo, ou discos ao vivo, eles nem entram como álbum enquanto uma coleção, enfim, com debaixo de um propósito, debaixo de um conceito, né? E quando eu penso que pro artista, muitas vezes, na verdade, eu não lembro agora exatamente a palavra que você usou, mas o sentido era, aquele disco ao vivo te representa e te comunica tanto quanto os de estúdio, se não mais, né? Porque ele é feito na hora, foi um take. Essa é a beleza do que eu sou muito ligada à beleza do que é ali. Agora a gente estreou o Love Cat Live Deluxe e eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei na adrenalina de editar e fazer tudo muito perfeitinho, linda, e ficou perfeito, ficou maravilhoso. E quando eu fui ver na TV, eu comecei a chorar, que eu pensei, amor, eu fiz um take dessas músicas. Foi aquilo, e não teve. Eu acho que é quando tu te depara com a verdadeira força do que tu faz. É ali, né? Eu tô amando fazer o Deluxe pela mesma forma que eu amei fazer o Nascimento de Vênus ao vivo. Tá muito lindo, exatamente por isso. Foi um show. É um show. É um dia. É um recorte. Naquele show, é você. Não tem correção. Tu não corrige uma coisa daquelas. E eu acho que ali, quando tu vê a coisa quando entra o erro, é lindo, é de comovente, porque errou, sabe? Tipo, a gente vive numa sociedade que é do culto ao acerto, o culto à performance, o culto aos números, quando, na verdade, eu tô muito mais ligada no que há de imprevisto nas coisas, que é o que faz com que as coisas sejam diretas. Até isso em todos os aspectos da minha vida. Eu acho que a grande lição que eu tive da pandemia, fazendo o Love Cat Live toda quinta, foi do culto ao erro. Eu quero errar. Eu preciso errar em público. Eu preciso gritar e desafinar. Eu quero que isso seja a minha obra. Porque ser uma boneca perfeita, tem muita boneca perfeita aí. Eu acho que a gente vive numa era agora que ser uma boneca perfeita do Melodyne, do Photoshop,
do 3D, dos looks de maquiagem perfeito, do figurino assinado por muita gente, do clipe foda. Isso tem muita gente fazendo isso. Eu não quero ser essa artista mais. Aliás, eu acho que eu nunca fui. Eu acho que a grande beleza do meu trabalho está no fato de eu ir até eu me jogo, eu não finjo que eu me jogo mesmo. Sim. E aí quando eu vejo isso na tela, isso me comove. Eu acho que isso ultrapassa o tempo, assim. Tanto é por isso que eu gosto do DVD ao vivo. Ele é cheio de equívocos e eu tô cafonérrima. E eu amo isso. Eu era uma gotiquinha, tipo, isso me... Hoje todo mundo fala, nossa, Felipe, você virou gótica. Amor, e você... Olha pro DVD, eu já era uma gótica, com o cabelo na cara, com spikes aqui, uma roupa toda preta, tipo... Qual é a coisa só? Porque agora eu tô com um batom preto, virei uma rainha das trevas, mas isso é depois dos 30, que ela fica mais gostosa. Todo mundo depois dos 30 vira uma grande gostosa, tipo, a gente não tem mais tempo de ficar apagada. Mas é isso que eu acho legal, assim, tipo, o ao vivo, para mim, eu também acho que ele tem uma... Eu considero também diferente. Eu acho que o álbum de estúdio, ele é uma outra coisa. É que o ao vivo tem o seu lugar como ideia, assim. Tipo, o Nascimento de Vênus ao vivo, para mim, tem uma construção estética tão grande quanto o de estúdio. E, por exemplo, porque ele é um disco de rock clássico. A gente fez a mix dele inteira, pegando tudo que era de vazamento e usando isso no talo, porque eu falei, eu não quero que o disco pareça limpo, porque ele não é limpo. Então ele vai ter uma mix em que vai vazar guitarra. A gente ouviu muito Velvet, a gente ouviu os discos do Led Zeppelin, porque a banda é fantástica. E, inclusive, isso que eu fiquei assim, chocado, ficar ouvindo a banda falando que banda foda, eles não erraram uma nota no show inteiro. Tu percebe o poder do ser humano, sabe? Quando tu tá ouvindo uma coisa dessas. É o poder do que aconteceu, é o talento da Michelle, o talento do Magno, o talento do Fábio Pink, o talento do Jojo, o talento da própria cantora que tá ali, tipo, naquele momento. É a história que está sendo contada. Sei lá, eu acho ao vivo interessante por isso, sabe? Sim, maravilhoso. E quanto ao Love Cato Live, conta uma coisa, como que é você interpretar as músicas dos outros, fazendo agora elas serem suas também? Tu sabe que isso é uma coisa que eu tava refletindo agora, vendo e entendendo, me entendendo. Eu sempre tive... O meu trabalho sempre foi muito diverso. Então, eu amo compor e eu tenho minhas composições, os meus escritos, os meus desenhos, um trabalho que é muito pessoal, muito íntimo, que me exige muito processo para poder revelar. E, ao mesmo tempo, eu sou uma cantora da noite. Eu canto em bar, eu canto em churrascaria, eu canto em funeral, eu canto em banda punk, eu canto em banda de anos 80, já cantei bolero, já cantei samba, já cantei inglês, francês, português, espanhol. Eu sou essa cantora. E isso que eu fiquei com muito orgulho, assim. Eu sou essa cantora. Eu sou uma cantora brasileira. Eu nunca tinha me dado conta disso. Sensacional. Que eu sempre tive uma dificuldade de me entender culturalmente por ser uma cantora que vive num país extremamente misógino, transfóbico, e isso sempre me fez estar meio à margem, sabe? Tipo, de não... Ai, o que essa bicha canta? Ai, ela grava a música dela, mas ela grava Reginaldo Rossi, mas ela gravou também uns compositores foda, ela trabalha com o Cassim, ela... É umas coisas assim que eu acho que nesses 10 anos de carreira as pessoas levaram um laço para me definir. Elas não conseguiram nunca me definir, e eu sempre fiquei saindo da definição. Quando eu era ai, Felipe Cato canta saga, canta tango. Aí eu já vim com um disco, tipo, totalmente clean, que é do Tomada. Ah, então ele é essa cantora, assim, intérprete. Aí eu venho com o Nascimento de Vênus, que era um teto, não sei o quê. E agora, essa sensação que eu tenho é essa, eu canto porque eu me divirto cantando. Tem o aspecto meu como artista, que abriga essa diversão que é de me divertir com a própria voz, que é de me divertir com o próprio canto, que encarnou nessa persona da cantora de karaokê, que é o que eu gosto de fazer de verdade. Quando eu tô bêbada em casa de madrugada, é isso que eu gosto de ouvir. Então, assim, foi o trabalho de estar cantando agora, é como se eu estivesse revelando para as pessoas o que eu gosto de ouvir, a minha playlist. Então, em vez de eu botar uma playlist no YouTube, eu tô cantando a minha playlist no karaokê. Sim. É Rosana com Enjoy the Silence, com as Sublimes, e essa coisa que é da nossa geração também. Eu acho que a gente é de uma geração que já veio com a internet
que entende muito mais o link entre Getúlio Abelha e Depeche Mode. Eu estava, inclusive, ouvindo que o Getúlio é meu convidado agora de quinta-feira, e o Getúlio estava fazendo o vídeo de Enjoy the Silence, que a gente gravou juntos. O Getúlio Abelha é uma... Meu Deus do céu, tipo, aquela voz de pós-punk, e forró, e música romântica, e dark, e punk, tudo junto, porque eu acho que colocar a gente num lugar só, então o Felipe é uma cantora classuda, que canta lindamente a música brasileira. Eu também sou essa cantora fina, que canta no Municipal de Lombo. Eu gosto também desse close, mas eu também sou uma cantora bagaceira que tá com derby na mão, 3 horas da manhã na Roosevelt, sim, porque esse é o meu universo. Eu acho que trazer isso pro mesmo lugar tá sendo uma coisa terapêutica de me assumir. Tipo, é isso mesmo, vocês vão me ver dando vexame, vocês vão me ver reinando absoluta junto ao mesmo tempo. Felipe, eu acho que é muito precioso ter você aqui como capa do episódio sobre discografia, porque o que essa conversa revelou para todo mundo é que você montar a sua obra é você se desenvolver com tudo que isso carrega enquanto pessoa. Com todos os riscos. Exato. Eu acho que quando a minha vida é a minha obra, eu não tenho uma obra. Eu só tenho que olhar para as coisas e aceitá-las. Eu fiquei até pensando, eu não tinha planejado, por exemplo, botar o Love Cat Live Deluxe no Spotify, porque eu pensei, um monte de cover, por que eu vou botar no Spotify? Aí eu tava agora pensando assim, por que não? Por que não? Porque eu não quero botar isso como discografia, mas isso tá tão bonito. Foda-se se isso vai ter mais play do que Saga. Porque eu fico pensando nisso, às vezes me dá assim, mas fica confuso. Não fica confuso. Sabe o que fica confuso? A cabeça de quem tá no século XX fica confusa. A minha cabeça não tá mais confusa. Eu acho que houve nessa pandemia uma mudança de chave entre o século XX e o século XXI. E eu sou uma cantora do século XXI, eu não sou uma cantora do século XX. A gente tá o tempo todo baseando os nossos trabalhos de artista com os parâmetros de quem já fez as coisas no século XX. E a gente não está no século XX, a gente não está nos anos 60, nós não estamos nem nos 70, nem nos 80, nem nos 90. A gente está em 2021. E a gente ainda está pensando em Tropicália. A Tropicália já existe, amor. A Tropicália somos nós. A Tropicália é Getúlio Abelha. Entendeu? A Tropicália é isso. É Johnny Hooker. Entendeu? A Tropicália é isso. É tipo você ser uma goticona de cemitério cantando calcinha preta. Isso é Tropicália. É porque antes tu era a roqueira que não gostava de pagode. Entendeu? A regueira que não gostava de funk. Hoje todo mundo está se expressando, a música tirou as barreiras. E eu acho isso fantástico, que é de tu poder cruzar universos. Então, assim, se for para me definir, eu prefiro ser uma loucura do que ser uma coisa linear. Porque ser uma coisa linear é uma coisa muito cafona. Essa é a ideia. E este foi mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Não deixe de acessar o musicapavê.com para saber mais sobre todos esses artistas. Participaram deste episódio Rômulo Mendes, William Nunes e Carolina Reis. A trilha sonora é do estimado Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você novamente no próximo episódio.